Irmãos, o nome mais falado nessa noite não foi o meu, não foi do pastor Samuel. O nome mais falado nessa noite foi o nome de Jesus. E o tema da nossa mensagem nesta noite é Jesus, o nome acima de todos os nomes. Os irmãos estão cientes e estão vendo em todos os cantos vários nomes. Estamos vivendo dias aí de política, e esses dias são dias recheados de divisões, são tantos nomes, e percebe que cada um querendo ser mais forte do que o outro. O meu nome é mais forte, o meu nome é mais forte, o meu grupo é mais forte, e o nome mais forte, mais poderoso e capaz de cumprir o que promete é o nome de Jesus. Você sabe que isso é verdade. Este é o nome que a igreja, que todos os homens devem se prostrar. Filipenses capítulo 2, o verso 9 e 11. Filipenses capítulo 2, versos 9 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, te agradecemos por essa porção sagrada, Deus, que inspira o nosso coração da Tua palavra. Espírito Santo, dessa noite o Senhor continue conduzindo este culto. Conduz, Senhor, esta palavra que será proclamada, Pai. Me coloco como um vaso, Senhor. Trabalha em nossos corações, iluminando, Pai, que a Tua palavra esteja trazendo clareza, Pai, à Tua igreja e a cada vida aqui presente, quanto aos Teus propósitos para a nossa vida. No nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, a carta de Filipenses é uma carta bem especial que o apóstolo Paulo escreveu enquanto estava na prisão. Os irmãos de Filipenses, no capítulo 16 de Atos, na segunda viagem missionária de Paulo junto com Silas, foi ali que nasceu esta igreja, ali a vendedora de púrpura, foi a primeira pessoa que Paulo ali à beira do rio, e tinha um grupo de mulheres orando, e Paulo estava lá chegou e apresentou o evangelho, apresentou o nome de Jesus Cristo, e Lídia disse: eu quero aceitar esse Jesus. Em seguida teve uma moça que era como uma vidente, e o apóstolo Paulo repreendeu aquele espírito, e aquela moça, ela se viu libertada e começou também a proclamar o nome de Jesus. E por causa disso, o apóstolo Paulo ele foi preso e foi maltratado junto com Silas, entrou na prisão, e à meia-noite Paulo e Silas estavam cantando louvores, e o Senhor fez algo sobrenatural, um terremoto, e no meio do terremoto ali, o carcereiro acordou assustado, achava que todos os presos tinham saído, e na verdade Paulo disse: não te faça nenhum mal, porque ele queria tirar a própria vida, e disse: nós estamos aqui. E aquele carcereiro, em meio à escuridão no seu coração, viu a luz de Cristo, e ele disse: o que eu devo fazer para ser salvo? Ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Foi assim que nasceu a igreja de Filipenses. Paulo, em 62, 63, depois de Cristo, estava preso, e chegou Epafrodito, porque a igreja de Filipenses que ele formou, levantou uma oferta para ajudá-lo. Veja como é diferente, né? E chegando lá, Epafrodito começou a falar da situação da igreja. Ela era uma igreja muito carinhosa para o apóstolo Paulo, tinha uma afeição muito especial, e ele começou a escrever essa carta. E a tonalidade dessa carta é de alegria, mas também de certa preocupação. Paulo tinha, e uma dessas preocupações era que não houvesse um espírito de divisão no meio da igreja, não houvesse um espírito que levasse a desunidade no meio da igreja.
Então, a igreja de Filipenses nasce dentro desse contexto. E o apóstolo Paulo, no verso 1 ao verso 4 ali, ele chama a atenção da igreja do capítulo 2 para viver em unidade. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 2, o verso 1 e o verso 4. Se por estamos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão, compaixão, o Espírito complete alguma... A minha letra aqui não vou conseguir ler, vou ler aqui. Complete a minha alegria, e tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Até aí. Os filipenses aqui precisavam responder a uma ameaça de conflito interno dentro da igreja, no coração dos irmãos. E como ele responderia isso? Paulo vai dizer que é imitando, seguindo o exemplo de Cristo. E Paulo aqui chama a atenção da igreja de Filipenses para viver em unidade. Os irmãos viverem unidos, dizendo que eles podem melhorar esse aspecto. Havia amor dentro da igreja sim, mas pode ser melhor. Como? Tendo o mesmo modo de pensar, como nós acabamos de ler. Ele diz que o caminho que leva à unidade, para que isso aconteça, está em Jesus. Jesus é o caminho para Deus. Jesus é o caminho para a verdadeira unidade na igreja. Jesus é o caminho para que a nossa vida seja transformada. Jesus é o caminho para a unidade na tua família. E o nome de Jesus é o nome que nos une. E isso está no verso 2 que nós lemos. Paulo acredita que Jesus é capaz de trazer unidade, mudando o pensamento, colocando amor nos corações e transformando as atitudes para que glorifiquem a Deus por meio dos Espírito Santo. Mas no verso 13 eu chamo a atenção da igreja. Paulo vai recomendar que algumas atitudes sejam evitadas, pois elas são ferramentas de disputas, de brigas e de divisões, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja na sua família. Lê o verso 3 comigo. Vamos ler? A igreja pode ler o verso 3 comigo? O 4. Cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo aqui está nos apresentando algumas armas que destroem a unidade. A primeira arma é a ambição. Uma pessoa ambiciosa, ela não busca união, não. Uma pessoa que cobiça, qualquer coisa que vá de encontro ao que ela quer, vai cortar laços. Provavelmente todos aqui, ou a maioria, já passou por isso. A vanglória é alguém muito convencido. Isso também é uma arma que destrói a unidade. A vaidade, a presunção, achar-se às vezes muita coisa, a soberba, achar melhor do que o outro, são ferramentas que trazem desunidades, que trazem desunião. A soberba, o egoísmo, o orgulho. E como acabar com essas armas de destruição? Ou como não usá-las? Estas armas estão constantemente a nosso favor. Quem sabe alguém aqui já utilizou hoje. Nascemos com ela. Isso é resultado da queda do homem. Essas armas afastam o homem de Deus. Essas armas nos levam a cometer pecado contra Deus e contra o próximo. Quem sabe aqui alguns já usaram e causaram enorme dor na família, com amigos, ambiente de trabalho, na igreja. Outros sofrem até hoje as feridas que elas causaram. Outros estão usando, quem sabe enfrentando uma guerra, e as armas escolhidas foram a ambição, a vanglória, a soberba e o egoísmo. Cuidado, você fere, mas também você será ferido. Essa é a instrução do apóstolo Paulo para aquela igreja. Agora, como destruir essas armas? Ou como não usá-la mais em nossa vida com poder destruidor? O apóstolo Paulo ele vai mostrar o melhor caminho para manter a igreja unida. Para que os irmãos tivessem uma relação saudável e fizessem a diferença por onde passassem. Ele vai indicar como buscar o caminho da unidade, que é a misericórdia, o bom senso, a compaixão, o arrependimento e o perdão.
A resposta está no verso 5. A igreja pode ler comigo o verso 5? Ou seja, o apóstolo está dizendo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Essa atitude é o melhor caminho. E qual foi a atitude de Cristo? A atitude de Cristo foi a obediência, a humildade, a servidão. E por falar em humildade, do verso 5 ao verso 8, ele vai falar justamente dentro desse contexto, mostrando àquela igreja, mostrando àqueles irmãos, que a melhor forma para vencer a desunião, para vencer as armas como o egoísmo, a ambição, a vanglória, a soberba, é seguir o exemplo de Cristo. É desta maneira. E também é para mim e para você. Humildade significa ter uma ideia de gentileza, de submissão. A pessoa é cortês, não é rude, nem se acha autossuficiente. Isso que é humildade. A qualidade de ser humilde está em contraste com a atitude de arrogância. No verso 6 ao verso 8, o apóstolo Paulo está escrevendo sobre o estado da humilhação de Cristo. A igreja pode ler comigo? Vamos ler? Que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. O verso 7. O verso 8. Humilhou-se a si mesmo e a morte de cruz. Paulo aqui está falando sobre a humildade, o estado de humilhação que o Filho de Deus, que Jesus teve que passar. Paulo está dizendo que o caminho para aqueles irmãos não terem um coração egoísta, soberbo, ambicioso, briguento, é a humildade. É a humildade. Tenho certeza aqui que muitos de nós, se tivessem um coração humilde, não entrariam em certas batalhas. Não estaria enfrentando agora certas guerras, se tivesse o exemplo de Cristo. Eles precisam seguir o exemplo de Cristo, e essa humildade só pode ser tida por meio de Cristo. Na Bíblia há um princípio que Jesus falou e podemos encontrar em outros livros da Bíblia. A humildade precede a honra. Isso que Jesus está nos ensinando nessa noite. Provérbios 15, 33. O temor do Senhor é instrução na sabedoria. A humildade precede a honra. No Salmo 113, o verso 7 e 8 diz: Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para fazer assentar ao lado de príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. 1 Pedro 5,6 diz: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lucas 14,11, Jesus falando: porque todo o coração que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Isaías vem com uma profecia falando sobre a humilhação de Cristo, essa humildade. Isaías 53, o verso 13 e 6 diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade, do nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados.
Cristo passou por esse estado de humilhação por mim e por você. Ele enfrentou a toda a soberba e presunção dos homens por amor a mim e a você. Ele foi xingado, humilhado, esbofeteado, chamado de mentiroso, profeta pilantra, acusado de ser o inimigo de Roma, enfrentou a cruz e morreu por mim e por você. Por mim e por você. Por mim e por você. Jesus, 100% Deus e 100% homem. Nada do que é humano, irmãos, lhe foi estranho. Nem mesmo o nosso pecado quando ele chegou na cruz. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós, para que nele fôssemos justiça de Deus. Diante da sua humilhação, humilhação de Cristo, renúncia, esvaziamento para encarnar em forma humana, mesmo sendo Deus, a sua obediência e o amor para enfrentar uma morte tão dolorida por nós, assim como Paulo está dizendo aos filipenses para aprender com o exemplo de Cristo. Será que não podemos aprender com este exemplo? Algumas verdades aprendemos sobre humildade, irmãos. Nessa noite o Espírito Santo sabe por que essa mensagem é necessária. Deus sabe o que nesta semana você vai enfrentar, ou o que você tem enfrentado e tem confiado em si mesmo. A humildade é necessário para quem serve a Deus. Quem serve a Deus é necessário ter um coração humilde. A palavra nos ensina isso. Miqueias 6:8 diz: Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. A humildade é necessária se você deseja servir a Deus. E só Deus é que pode dar a mim e a você um verdadeiro coração humilde. Só Deus. Outra verdade que aprendemos. Uma das principais características dos santos. Os santos. Os separados de Deus. Uma das principais características é a humildade. Salmo 34:2. Diz assim: a minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Outra verdade quanto à humildade: aqueles que são humildes veem suas orações serem respondidas por Deus. Salmo 10:17 diz assim: tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhe firmarás o coração e ouvirás o seu clamor. Outra verdade: os humildes usufruem da presença de Deus. Isaías 57:15. Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre e cujo nome é santo. Eu habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e com humilde de espírito. Irmãos, outra verdade sobre humildade: os humildes são os maiores no reino de Cristo. Os humildes. Os humildes. Mateus 18:4 diz assim: portanto, aquele que se humilhar, Jesus está falando, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E o que falta para esta noite? Você ter um coração humilde diante do Senhor, vivendo o exemplo de Cristo. O que é que falta? Deus sabe aqui, ninguém. Salmo 139:23 e 24 diz: sonda-me, Senhor, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. O que falta para esta noite você ter um coração humilde diante do Senhor? Você sabe como você tem vivido. E nessa noite o Senhor coloca um espelho diante de você para mostrar. Jesus aqui fala que ele desapegou, que ele esvaziou. Mateus 11:29 diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
É com Jesus que nós aprendemos a ser humilde. É com Jesus. E você ouviu algumas verdades nessa noite sobre humildade. A humildade é necessária para quem serve a Deus. É uma das principais características dos santos. Aqueles que são humildes veem suas orações serem respondidas por Deus. Os humildes usufruem da presença de Deus. Os humildes são os maiores no reino de Cristo. Quantas vezes a gente aqui acolá, às vezes sem perceber ou percebendo, a gente despreza algumas pessoas. Falta humildade. A gente exclui outras. Falta humildade. A gente se acha melhor. Falta a gente se esvaziar e se encher do Espírito Santo de Deus. Tudo o que nós lemos agora, irmãos, foi para entender porque o nome de Jesus está acima de todos os nomes. E porque aquela igreja, aqueles irmãos, precisavam seguir o exemplo de Cristo, que Paulo está recomendando e que eu e você também. E Paulo explica sobre a humilhação, o estado de humilhação de Cristo quando ele esteve entre nós. E você lembra daquele princípio que eu falei? Que Deus, a humildade precede a honra. É justamente o que acontece no verso 9 ao verso 11. Você entendendo isso, leia novamente o verso 9 ao 11. Vamos ler? Pelo que também, vamos ler, igreja? Pelo que também Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu... O verso 10. E o verso 11. E toda língua. Paulo agora escreve a ação de Deus e mostra o estado de exaltação de Cristo. Ele está dizendo, ele ressuscitou. Ele ascendeu os céus. Ele está à direita do Pai e ele voltará. Isso é para quem tem fé. Isso é para quem crê. Paulo está falando isso. Cristo voltou ao seu estado de exaltação. Cristo, ele abriu o caminho para estarmos lado a lado com ele. E Deus foi que o exaltou. Os humilhados aos olhos do Pai, eles serão exaltados. Sua exaltação pela ação soberana de Deus é precedida por sua humilhação até a morte e morte de cruz. E agora eu quero dizer 4 verdades que aprendemos desse texto. A primeira verdade desse texto, o último texto que nós lemos: Deus tem prazer de exaltar aquele que é humilde e submisso à sua vontade. Você entendeu? Deus tem prazer de exaltar aquele que é humilde e submisso à sua vontade. Deus o exaltou. Por quê? Porque Jesus foi obediente, e obediente é o quê? A uma morte de cruz. O caminho da exaltação, ela passa pelo vale da humilhação, irmãos. O próprio Cristo passou, porque eu e você, nós não iremos passar também. A estrada para a coroa passa pela cruz. Jesus fez isso. Então a primeira verdade é essa: Deus tem prazer de exaltar aquele que é humilde e submisso à sua vontade, aquele que é obediente a Deus, aquele que é obediente à sua palavra. É esse que Deus exalta. Eu não quero enganar os seus ouvidos, porque você sabe se você é ou não humilde diante do Senhor, se você é ou não obediente à palavra do Senhor, se você ama ou não a palavra do Senhor. É muito mais do que tratar bem o outro. Jesus não foi levado ao céu porque tratou bem os outros, não. Porque ele foi submisso à vontade de Deus. E ele foi até as últimas consequências. Por isso que Deus o exaltou, porque ele se humilhou. A segunda verdade é: nenhum nome é tão poderoso quanto o nome de Jesus. Nenhum nome é poderoso quanto o nome de Jesus. Nenhum. Poderia dizer N políticos aqui, a nível federal. Nenhum deles é poderoso quanto o nome de Jesus. Nenhum.
Nenhum nome é poderoso quanto o nome. Nenhum nome, time de futebol é poderoso quanto o nome do nosso Jesus. Nenhum, irmãos. Nenhum nome é capaz de fazer o que o nome de Jesus fez, faz e fará. Nenhum nome. O nome de Jesus é conforto para os sobrecarregados. O nome de Jesus é força para os cansados. O nome de Jesus é poder para os fracos. O nome de Jesus é perdão para os arrependidos. O nome de Jesus é esperança para os desesperançosos. O nome de Jesus é justiça para os que sofrem. O nome de Jesus é vida para os que estão mortos. O nome de Jesus é cura para os doentes. O nome de Jesus, ele é paz para aqueles que estão em guerra. O nome de Jesus liberta os oprimidos e os aflitos. O nome de Jesus é alegria para os que se encontram tristes. O nome de Jesus é salvação para os perdidos. Estamos reunidos nessa noite em nome de Jesus. Oramos em nome de Jesus. Somos igreja em nome de Jesus. Não tem nome mais doce, maravilhoso, incomparável que o nome de Jesus. Não tem, irmãos. Vibramos com o nome do nosso time, vibramos com o nosso candidato, mas não vibramos com Jesus. Será que esse nome está acima de todos os nomes no nosso coração? Não tem nome mais comparável com o nome de Jesus. Nem o nome de Poli, nem o nome de Heloísa. O nome incomparável é Jesus. É Jesus, irmãos. É Jesus. Lucas 10:17 diz: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Não é placa de igreja, é Jesus, aprenda isso. É Jesus, irmãos. É Jesus. Os espíritos malignos se submetiam quando falavam o nome de Jesus. Essa é a segunda verdade que esse texto nos diz. Terceira verdade: todos, escute com bastante atenção, todos se renderão ao nome de Jesus. Todos nessa noite, um dia se renderão aos nomes de Jesus. Todos. Você não vai escapar não, nem eu. Todos se renderão ao nome de Jesus. O verso 10 diz: para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão aonde? Debaixo da terra. Escute com atenção. Alguns farão isso com alegria eterna. Com alegria eterna. Se renderão com alegria eterna. Com aquele regozijo no coração. Já outros farão com tristeza e dor eterna. Hernandes Dias Lopes diz: na segunda vinda de Cristo, os 3 mundos vão se dobrar aos seus pés: o céu, a terra e o inferno. Todo joelho se curvará diante do poderoso nome de Jesus. No céu, os anjos e os redimidos, amém? Na terra, os homens. E debaixo da terra, os demônios e os condenados. Os condenados aqui, Jesus fala sobre isso em João, no capítulo 3, é aqueles que não aceitam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Esses estão condenados e vão se render também a este nome, porque Deus colocou numa posição que ninguém tira, toda autoridade. Com que júbilo se ajoelharão diante de Jesus os que foram salvos com Ele? Com júbilo. Com que pavor
cairão de joelhos que passaram orgulhosamente por ele e o rejeitaram. Essa é a terceira verdade. Todos se renderão diante de Jesus. Todos se renderão. Quarta e última verdade. No verso 11, a igreja pode ler comigo? Quarta verdade é: bendita é a língua que confessa que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bendita é a boca, bendito é o coração que confessa que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E Senhor aqui não tem a ver com respeito não, tá bom? Senhor tem a ver com governo. Está dizendo que todo aquele que se render, se prostrar diante do Senhor e que confessa que Ele é o governador da sua vida, é bendito. Só quem confessa que Jesus é governador, ou seja, que governa o seu coração, que governa as tuas atitudes, que governa a tua forma de pensar, a tua forma de agir. Veja que esse hino de louvor Paulo escreve, e como é maravilhoso quando temos em nosso coração e vida. Jesus é o Senhor se nos submetemos a Ele. Não a nossa vontade, mas sim a vontade do nosso Senhor. Submisso em amor àquele que Deus deu a vida por nós, que é Jesus. Irmãos, escute bem. Sua vida está segura se Jesus é o teu Senhor. Sua família está segura se Jesus é o teu Senhor. Satanás não tem poder sobre a tua vida se Jesus for o teu Senhor. Por que confessar Jesus como Senhor? Por que confessar Jesus como Senhor? Porque a Bíblia fala sobre isso. Deixa eu te dizer por quê. Porque eu confesso Jesus como Senhor e muitos aqui também, como governador da nossa vida. Porque Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o Messias, o Senhor, o primeiro e o último, o começo e o fim, o alfa e o ômega, o ancião de dias, o rei dos reis e o senhor dos senhores, o Deus conosco, aquele que era, que é, o que há de vir. Ele é a palavra, Ele é a luz do mundo, Ele é a água viva, Ele é a luz da vida, é a árvore da vida, a palavra da vida, o pão que desceu do céu, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. Por causa disso, irmãos, se Jesus for tudo isso para você, não tem como não se render, se prostrar de joelhos e glorificar e bendizer o nome dEle. Todo este estado de humilhação de Cristo foi para eu e você estivesse com Ele um dia. Todo esse estado de humilhação que o nosso Jesus passou de Cristo, você acha que foi para quem? Por mim e por você. O nome de Jesus é o nome que está acima de todos os nomes no seu coração. Suas atitudes de amor e humildade têm revelado o nome de Jesus por onde você tem passado. Nessa noite é um convite de Deus para a tua vida. Se Jesus não for o Senhor do teu coração nesta noite, Ele te chama para isso. Vocês viram aqueles jovens cantando aqui? Tem Jesus no coração. Tem Jesus. E que Deus continue trabalhando no coração deles. Esse é o estado de exaltação de Cristo. Deus o colocou no nome que está acima de todo nome. E que o nome de Jesus representa para você? Representa poder, representa esperança, consolo, conforto, mudança de vida.
Ore comigo nesse momento. Espírito Santo, Tu conheces o coração de todos nós. E Tu sabes como cada um vê o Senhor Jesus Cristo. O Senhor conhece, Pai, as prioridades do nosso coração, os nomes mais importantes da nossa vida, Pai. E aqui, Pai, o Senhor colocou o Teu Filho acima de qualquer outro nome, Pai. E que também esteja em nosso coração, Pai. Que o Teu Espírito Santo encoraje aqueles, Pai, que têm andado com um olhar altivo, um olhar, Senhor, de soberba, de egoísmo, a ter humildade, Pai. E aqueles que estão distantes de Ti também, Pai, nessa noite, voltem para Ti, Deus. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém.